Tudo bem? Espero que sim. Me chamo Esteban e sou de Buenos Aires, na Argentina. Guardo esse relato há anos e só agora criei coragem para compartilhá-lo. Aconteceu há uns 8 anos, numa fase bastante complicada da minha vida. Por questões pessoais e financeiras, tive que deixar o apartamento onde morava de aluguel e me mudar temporariamente para a casa de uma tia. Ela muito gentilmente me ofereceu uma cama no quarto do meu primo. Um cômodo pequeno com cerca de 5 metros quadrados localizado no primeiro andar da casa. Tinha apenas uma janela com grades que dava para o fundo, onde mal havia um pátio. Em poucas palavras, era um canto sombrio, fechado, onde a luz do sol entrava só por obrigação. Minha cama e a do meu primo ficavam em formato de L invertido, o que nos permitia ver a janela sem precisar nos mover muito. Esse detalhe, embora na época me parecesse irrelevante, acabou sendo crucial. Tudo começou numa noite qualquer. Eu dormia tranquilo, pois no dia seguinte precisava acordar cedo para ir ao trabalho. De repente, sem motivo aparente, abri os olhos. Não houve barulho, pesadelos ou sobressaltos, apenas uma sensação profunda e incômoda, acompanhada de um único pensamento. Alguém estava me observando. Olhei então para o celular e vi que eram 13 e pouco da manhã. E não sei porquê, mas senti uma urgência incontrolável de olhar para a janela. Com medo, consciente de que me arrependeria, me virei e encontrei na escuridão absoluta de uma noite sem lua, uma silhueta feminina, completamente escura, em pé. Não era apenas uma sombra. A escuridão dela era mais densa e física. Seus cabelos caíam como fios espessos, cobrindo completamente o rosto, se é que havia um. Rapidamente me virei de costas, como se isso pudesse anular o que tinha acabado de ver. Tentei me convencer de que não passava de uma alucinação causada por sono e sugestão. Ainda assim, tinha a sensação não só de que estava sendo observado, mas de que aquela coisa ainda estava ali. Claramente não consegui voltar a dormir. Passei horas imóvel, com o corpo tenso e suando frio. Só quando começou a amanhecer, como se a luz tivesse o poder de dissipá-la, a sensação desapareceu. Dormi um pouco antes de levantar para trabalhar, mas naquela manhã me senti mais exausto do que nunca. Alguns dias se passaram e eu não contei nada, nem mesmo ao meu primo. Acho que era por medo de parecer doido. Mas certa noite, enquanto nós dois estávamos no quarto, ele se sentou de repente respirando com dificuldade e ficou simplesmente olhando para a parede. "Você tá bem, mano?" perguntei. Ele, me olhando com os olhos arregalados, ainda tremendo, respondeu. Senti como se alguém me agarrasse pelos ombros. Era como se me segurassem com força contra o colchão. Aquela confissão me gelou o sangue, e sem conseguir me conter mais, contei a ele o que tinha vivido alguns dias antes. A reação dele me deixou boquiaberto. Ele me encarou fixamente com uma mistura de surpresa e medo no rosto, e fez uma única pergunta. "Me diz uma coisa, foi na quinta-feira?" Fiquei em silêncio por alguns segundos, já que não lembrava nem que dia era aquele, e olhei no calendário. "Sim, como você sabe?" perguntei. "Porque naquela noite eu também a vi. Ela estava na janela. Desde então nunca mais falamos sobre isso, mas toda vez que acontecia algo estranho naquele quarto, nós dois sabíamos que de algum modo era ela, nos observando." Nesse momento da minha vida, vivo a 10 minutos da entrada do Parque Cuyahoga, em Ohio, e ir lá respirar um ar puro sempre me ajuda a clarear a mente. Já ouvi isso em muitas das suas histórias, mas estou falando sério. Não me assusto facilmente, sou um cara prático e acostumado com a natureza. Porém, isso que aconteceu em uma caminhada no outono
realmente me abalou. Naquele dia o céu estava pálido e fazia com que as cores do outono se destacassem. Por isso mesmo era um dia perfeito para ir andar. Levei meu cachorro Scooter comigo para fazer companhia. Scooter é um vira-lata de 7 anos que resgatei quando ainda era filhote. Ele normalmente é bem calmo, então não costuma latir para esquilos ou qualquer outro animal. Ele é bem debochado e sempre desfila pela trilha como se fosse o dono do lugar. Chamo ele de meu parceiro de trilha perfeito, porque acompanha meu ritmo e não puxa muito a coleira. Quando saímos, lembro que o ar cheirava a folhas úmidas e tinha um toque terroso. A trilha em Cuyahoga Falls estava em boas condições naquele dia. O chão estava em sua maioria seco, apesar das chuvas recentes. Dava para ouvir o rugido distante da água, ainda da estrada, e eu estava ansioso para ver as quedas com um volume maior do que o habitual. O ar estava frio o suficiente para me fazer levar uma jaqueta leve, mas não tão frio a ponto de ficar desconfortável ao parar. O caminho começou largo, ladeado por árvores que já estavam perdendo as folhas. Alguns galhos acima estavam quase nus, outros ainda cheios de cor. Scooter andava ao meu lado, parando de vez em quando para cheirar uma folha caída ou a base de uma árvore. Estávamos indo bem rápido, então decidi que poderíamos fazer um pequeno desvio até um mirante rochoso, um lugar que já tinha visitado uma vez. Não era uma parte oficial da trilha, apenas um pequeno caminho que levava a uma grande saliência rochosa, de onde se podia espiar a cachoeira de um ângulo acima do mirante principal. Quando chegamos ao mirante, já dava para ouvir claramente a água caindo. A vista era incrível. Scooter e eu ficamos ali por um tempo, pois ele estava meio cansado. Era acolhedor, pois não tinha ninguém por perto além de nós dois, e o som da água era um bom ruído branco. Deu até vontade de tirar um cochilo de meia hora naquele local. Porém, eventualmente, seguimos adiante para encontrar um lugar para lanchar rapidamente. O caminho foi ficando mais estreito à medida que nos aproximávamos de um trecho particularmente rochoso que nos levava mais perto da água. Em algum ponto desse trecho, Scooter fez algo que nunca tinha feito antes em uma caminhada. Ele soltou um rosnado de raiva e isso me fez parar na hora. Olhei para ele, que parecia estar olhando para um grupo de samambaias e pedras cobertas de musgo na base da cachoeira. Deve ter visto um cervo ou algo assim, pensei. Me agachei ao lado dele, dei um tapinha nas suas costas e tentei ver exatamente o que ele estava observando. Mas as samambaias não se moviam, e eu não tinha visto nenhum animal fugir. O único movimento vinha de névoas d'água que giravam no ar de vez em quando. Perguntei: "O que foi, amigão?" Ele soltou um pequeno gemido que mais senti do que ouvi. Suas orelhas estavam voltadas para trás em posição de alerta, e ele deu um passinho à frente, testando o chão como se estivesse prestes a atacar. Foi quando notei algo perto da beirada da cachoeira. Ficava além do nosso ponto de visão, num espaço onde a água contornava uma saliência rochosa. Por um momento, não conseguia entender o formato, mas era apenas uma silhueta escura obscurecida pela água. Porém, tinha o tamanho aproximado de um ser humano. Ainda assim, o contorno não batia com o de uma pessoa. Não exatamente. Não dava para ver nenhum detalhe real, apenas uma forma alta, talvez com braços, ou algo parecido com braços. Também estava perfeitamente imóvel, então pensei se não seria um galho estranho ou um jogo de luz. Continuei observando e logo percebi que não estava estático. Houve uma leve mudança de postura, como se estivesse ciente da nossa presença. Foi aí que os pelos da nuca se arrepiaram. Já encontrei muitos animais na floresta, como raposas, coiotes, e nunca me senti desconfortável. Mas aquela forma passava uma sensação inquietante. Era como se meus instintos implorassem para que eu entendesse que havia algo errado ali. Scooter claramente sentia o mesmo, como se soubesse de algo que eu não sabia
e estivesse me dizendo: "Vamos, humano burro, temos que ir embora." O rosnado dele ficou mais insistente e ele recuou, esbarrando na minha perna. "Ei, tem alguém aí?" gritei. Pensei que talvez alguém com roupa de trilha aparecesse, mas a figura não acenou, não respondeu e não se mexeu de forma visível, apenas permaneceu ali na borda da queda d'água. Dei alguns passos à frente, mas o terreno ali era escorregadio, com pedras molhadas e uma fina camada de folhas caídas. Tive que prestar muita atenção onde colocava os pés. Scooter soltou um latido agudo que me assustou. "Tá tudo bem." Tentei acalmá-lo mesmo com meu coração martelando no peito. Consegui me aproximar uns 2 metros, sendo o suficiente para ver o spray da cachoeira girando ao redor da figura. Tinha mesmo o formato de uma pessoa e parecia estar usando algo escuro, ou talvez era de pele escura, ou até quem sabe eram pelos. Sinceramente, era difícil saber. O que sei é que parecia estar em pé numa saliência rochosa perigosamente próxima da água. Nenhuma pessoa normal ou sensata ficaria ali sem abrir os braços para manter o equilíbrio ou sem medo de escorregar. Então algo aconteceu que ainda bagunça minha mente até hoje. A figura se moveu num giro brusco, como se olhasse por cima do ombro. Mas não havia rosto discernível. O movimento foi suave, mas rápido demais, e naquele momento parecia reconhecer minha presença. Antes que eu pudesse ver melhor, se virou e sumiu na névoa da cachoeira. Peço desculpas, mas não consigo descrever melhor do que isso. Foi como se tivesse dado um passo, ou simplesmente desaparecido atrás da cortina de água, deixando Scooter e eu sozinhos naquela pedra. Fiquei paralisado. Scooter estava aterrorizado e o ar parecia pesado de tensão. Olhei pela névoa tentando vislumbrar a silhueta, torcendo para que o rosto não aparecesse de repente e me matasse de susto. Mas de qualquer forma, tudo que vi foi água despencando sobre as pedras. Gritei mais uma vez: "Tem alguém aí?" Vi um reflexo na poça ao lado. Não era grande, apenas um trecho mais calmo perto da corrente principal. Vi 2 pontos brilhantes que pareciam olhos de animais sob feixe da lanterna. Mas era de dia, e não havia motivo para um reflexo estranho aparecer ali. Não sou de tirar conclusões apressadas, mas aquilo parecia de outro mundo. O reflexo sumiu no momento em que pisquei, então é impossível dizer com certeza o que vi. Nesse ponto, Scooter puxava para todo lado, implorando para irmos embora. Finalmente escutei ele, pois meu instinto dizia que não encontraríamos nenhuma resposta se continuássemos. Fiquei mais um instante ali olhando ao redor. Meu coração ainda batia forte, mas começava a desacelerar. Voltamos pela trilha e Scooter queria ir embora o mais rápido possível. A essa altura, o rabo dele estava meio encolhido, e por um tempo fiquei olhando por cima do ombro, garantindo que não estávamos sendo seguidos ou observados. Mas era só a gente. Não vimos mais ninguém na trilha até voltarmos à estrada. Lá vi um casal descarregando o carro, provavelmente começando uma trilha à tarde. Scooter começou a relaxar, já que ele adora pessoas e é sem vergonha. Percebi que meu corpo inteiro estava tenso até aquele momento. Pensei em alertá-los, mas sinceramente o que eu iria dizer? "Oi, acabei de ver uma figura escura perto da cachoeira." Eles provavelmente pensariam: "Tá bom, esquisito, fica longe da gente." Com isso, então, preferi ficar quieto. Só acenei com a cabeça e fui até meu carro. Já voltei àquela trilha várias vezes desde então, e nunca tive uma experiência parecida. Não sei o que era, e você pode me dar qualquer desculpa, mas ainda tenho certeza de que o que vi era real. Se era um caminhante ou alguma criatura estranha, não posso afirmar com certeza, mas tenha cuidado ao caminhar por lugares estranhos.
Sempre gostei de visitar a fazenda dos meus avós quando era criança. Ainda consigo me lembrar com clareza dos dias em que corria pelo canavial, perseguia os cachorros e subia nas cercas para ver as vacas pastando. Era um mundo diferente da cidade, um mundo onde o tempo parecia passar mais devagar, onde o ar tinha o aroma da terra úmida e da madeira velha. Mas toda vez que eu pensava nessas lembranças, algo sombrio se infiltrava entre elas. Era como uma sombra borrada, mas definida ao fundo de uma fotografia, e com ela vinha um medo profundo que eu não conseguia compreender. Um dia, sem explicações, paramos de visitar meus avós. Quando eu perguntava à minha mãe por que nunca voltávamos, ela mudava de assunto ou dizia que as coisas simplesmente haviam mudado. Não insisti muito, então com o tempo a vida seguiu seu curso e a fazenda se tornou uma lembrança distante, quase como um sonho. Mas os rumores sobre aquela fazenda no povoado de Ourinhos nunca deixaram de chegar. Sempre se falava de bruxaria, de terras amaldiçoadas e de coisas que aconteciam entre os campos quando a noite caía. Não dava a mínima, pois eram histórias de cidade pequena, nada mais. Anos depois, já adulto, decidi voltar. Não avisei meus pais porque sabia que eles reclamariam, mas sentia a necessidade de ver o lugar com meus próprios olhos. Sabia que meu avô havia morrido há algum tempo, mas minha avó ainda vivia lá. O lugar estava exatamente como eu me lembrava, nada parecia ter mudado. Consegui ver as mesmas casas de adobe, as mesmas ruas empoeiradas e a mesma sensação de que o tempo não passava como em outros lugares. Quando cheguei à fazenda, notei que algo estava diferente. Já não havia tantos animais. Na verdade, não havia cachorros correndo entre os estábulos, nem galinhas ciscando o chão. Apenas algumas vacas magras e porcos que grunhiam fracamente de dentro de seus currais. Minha avó me recebeu com surpresa, mas também com carinho. Me assustei ao ver como ela estava mais magra e curvada, porém seus olhos eram os mesmos. Ela me convidou a entrar e passamos a tarde conversando e tomando café. No meio da conversa, perguntei por que ela não ia morar com meus pais na cidade. Ela disse que lá estaria mais segura, que não fazia sentido ficar sozinha num lugar tão isolado, porém aquelas eram suas terras, e que meu avô estava ali e não podia abandoná-lo. Desisti, pois não fazia sentido discutir com um idoso. Decidi ficar alguns dias para ajudá-la com as tarefas da fazenda. Notei que os animais estavam descuidados, com a água suja e pouca comida. Minha avó me disse que simplesmente não conseguia mais cuidar de tudo sozinha e que a pessoa que a ajudava havia parado de ir, sem dar nenhuma explicação. Assumi as tarefas, cuidei dos animais, limpei os currais e tentei colocar ordem no lugar. Sempre tive certo medo dos porcos, então só jogava água e comida para eles sem me aproximar muito. Nunca gostei deles, pois havia algo em seus olhares que me incomodava. Uma tarde, enquanto caminhava pela propriedade, vi algo que me fez parar imediatamente. À distância, perto da cerca do milharal, havia um homem. Era alto, vestia um terno preto e um chapéu de vaqueiro. Ele estava parado de costas e não sei porquê, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Dei alguns passos em sua direção e o homem começou a andar, afastando-se lentamente em direção aos cultivos. Gritei, dizendo que aquela era a propriedade privada, mas ele não respondeu. Ele apenas continuou caminhando com calma, como se não se importasse que eu o estivesse vendo. Acelerei o passo, mas quando cheguei à cerca, o homem havia desaparecido. O chamei e procurei entre os sulcos do milho, me perguntando se talvez algum vizinho tivesse entrado sem permissão, mas não encontrei rastro algum dele. Pensei que talvez ele tivesse saído por outro lado sem que eu visse, mas algo na forma como ele se movia se misturando com as sombras me deixou inquieto. Quando voltei para casa, depois de não encontrar o homem de chapéu, decidi falar com minha avó sobre ele.
Perguntei se o conhecia ou se era alguém da vila. Ela balançou a cabeça e mencionou que às vezes algumas pessoas entravam na propriedade achando que a fazenda não tinha mais dono. Ela disse que faziam isso só por curiosidade e que eu não devia me preocupar, já que não havia nada de valor por ali. A explicação fazia sentido, mas não me tranquilizou, pois não queria que estranhos invadissem a fazenda só porque achavam que podiam. Sabia que minha avó permitia por causa da idade e por não poder fazer nada a respeito, mas eu podia. A partir daquela noite fiquei mais atento. Os dias passaram e, embora eu não tenha voltado a ver o homem de chapéu, a sensação de martelada no peito não desapareceu. Algo parecia diferente. Não sabia explicar, mas era como se a própria terra estivesse inquieta, como se a calma da fazenda fosse apenas superficial. Numa noite, enquanto alimentava as vacas, ouvi um som estranho. Era leve, quase imperceptível no início, mas logo consegui distinguir que era o riso de uma criança. O som me fez parar e ficar pensando em como aquilo era possível. As galinhas que estavam no poleiro cacarejavam desesperadamente, batendo as asas nas paredes de madeira. Caminhei até o galinheiro e, à distância entre o escuro, vi um formato pequeno. Era um menino de no máximo 8 anos que estava no meio do galinheiro, cercado pelas aves que se agitavam para todos os lados. Mas o mais perturbador era o que ele estava fazendo. Não brincava com as galinhas como uma criança normal faria, segurava-as pelas patas e as girava no ar como se fossem brinquedos. O barulho dos animais e a risada do menino me deu arrepios, mas dei um passo à frente e levantei a voz para fazê-lo parar. O menino parou imediatamente e lentamente virou a cabeça para me olhar. Seu rosto não era o de uma criança. Apesar da distância, pude notar que sua pele era estranha, como se não pertencesse a alguém da sua idade. Seu rosto era enrugado, murcho, com uma expressão que não combinava com seu corpo infantil. Ele sorriu e não foi um sorriso inocente ou brincalhão. Era algo que gelaria o sangue de qualquer um que esteja me ouvindo. Em seguida, saiu correndo pela portinha que ele mesmo abriu. Corri atrás dele, mas quando cheguei ao galinheiro ele já tinha sumido, sabe-se lá para Deus onde. Procurei ao redor, olhei atrás dos currais e das árvores próximas, mas não havia sinal dele. Não saber quem ele era, nem de onde tinha saído, me incomodava. Na manhã seguinte fui até alguns vizinhos para perguntar se conheciam o menino ou o homem de chapéu. Aproveitei para pedir que, caso vissem alguém estranho rondando a fazenda, chamassem a polícia. As respostas não foram as que eu esperava. Alguns apenas trocaram de assunto, como se minha pergunta não tivesse importância. Outros me olharam com condescendência, como se eu estivesse perdendo tempo com bobagens. Os mais velhos nem tentaram responder. Desviaram o olhar e mudaram de assunto, como se nem quisessem falar sobre isso. Essas reações me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Vendo que não conseguiria nada, decidi voltar para junto da minha avó. Ela já passava a maior parte do tempo dentro de casa, pois dizia que se sentia cansada. Claro que ela conversava comigo, mas também parecia não aproveitar muito esses momentos. Da minha parte, eu tentava manter tudo em ordem, e de vez em quando lembrava que ela podia ir para a cidade comigo para não ter que lidar com tudo aquilo. Ela poderia vender os animais e as terras, mas ela sempre se negava, usando os mesmos argumentos e pedindo, por favor, que eu não insistisse mais. Lembro de uma noite em que estava dormindo. Era uma daquelas poucas vezes em que o cansaço me venceu assim que encostei a cabeça no travesseiro. Estava em um sono profundo quando ouvi como se alguém estivesse arranhando o chão do meu quarto. Foi isso que me acordou. Fiquei imóvel no escuro, tentando descobrir o que causava o barulho, mas não conseguia ver nada. Então me levantei e acendi a luz. Não vi nada e nem ninguém. Tudo estava vazio. Quando apaguei a luz, o som voltou a se repetir. Prestando mais atenção,
Percebi que parecia como se algo afiado estivesse insistentemente raspando o chão. Pensei que talvez não viesse do meu quarto, então saí para ver se havia algo do lado de fora causando aquilo, mas depois de dar uma volta pela casa e não encontrar nada, voltei para o quarto. Elas estavam muito perto da cama, e ao olhar com mais cuidado notei que eram 4 arranhões. Fiquei arrepiado ao pensar que tudo aquilo tinha acontecido enquanto eu dormia ali, sem perceber até aquele momento. Não sabia o que poderia ter causado aquilo, mas no dia seguinte tentei perguntar à minha avó. Ela apenas disse que as marcas já estavam lá antes e que talvez eu tivesse confundido o som com ruídos vindos de fora. Apesar das palavras dela parecerem convincentes, com tudo o que estava acontecendo, eu já não conseguia acreditar em quase nada. Mas também não queria assustá-la, então disse que estava tudo bem. Naquele dia eu estava muito cansado, mas ainda assim continuei com meus deveres. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que limpar o chiqueiro, pois já estava com um cheiro horrível. E embora só conseguisse pensar em como devia estar insuportável lá dentro, eu não podia ignorar o medo que aquilo me causava. Mesmo assim, decidi que faria a limpeza no dia seguinte. Voltei à minha rotina, cumprimentei os porcos, dei água e comida o mais rápido possível, sem encará-los por muito tempo, e logo me afastei dali. Eu estava ordenhando uma das vacas quando percebi que todos os animais do estábulo começaram a ficar nervosos. Tentei manter a calma e continuar o que estava fazendo, mas por mais que tentasse, não conseguia tranquilizá-los. No fim, acabei desistindo. Me levantei, peguei o pouco de leite que tinha conseguido e me preparei para sair. Foi nesse momento que ouvi alguém me chamando. Era um som de estalo na tentativa de chamar minha atenção. Me virei, mas não havia nada. Pensei que talvez tivesse ouvido errado e continuei andando. Então o som se repetiu. Dessa vez não me virei, apenas saí dali porque um sentimento muito estranho tomou conta do meu peito. Assim que cheguei do lado de fora, apressei o passo. Foi então que ouvi de novo, mas dessa vez não era um simples estalo. Ouvi meu nome e depois a voz de alguém me pedindo para não ir embora. Devo dizer que não vi nada de anormal, ou pelo menos nada que outra pessoa consideraria anormal. Mas dadas as circunstâncias, aquilo fez meu sangue gelar, porque ao me virar a única coisa que vi foi uma vaca olhando diretamente para mim. No momento em que nossos olhares se cruzaram, simplesmente me virei e entrei de volta na casa. Sei que isso não parece estranho para qualquer um, mas naquele instante me fez largar o leite que carregava nas mãos e correr. Não voltei ao estábulo o resto do dia, e de algum modo aquilo trouxe de volta certas lembranças da minha infância. Acho que era o que eu precisava para lembrar exatamente do porquê havíamos parado de visitar meus avós. As memórias eram confusas, mas sei que tinham a ver com um dos cachorros e um porco. Uma das últimas lembranças que tenho da minha infância é que eu gostava muito de um cachorro da fazenda. Lembro de estar brincando com ele perto do chiqueiro. Depois disso, lembro de uma voz. Isso era tudo que minha mente conseguia evocar. O resto permanecia bloqueado. Na manhã seguinte, me obriguei a limpar o chiqueiro como mencionei antes. Não queria fazer aquilo, mas sabia que logo iria embora e não podia deixá-los ali daquele jeito. Quando entrei, notei que o lugar estava coberto com muita sujeira. Bom, pessoal, não fiquei muito tempo lá porque enquanto jogava água, percebi que entre toda aquela imundície havia algo mais. Pode parecer estranho, mas no começo achei que fossem pedras, mas ao olhar melhor percebi que não eram. Eram restos de uma pessoa. Lembro que gritei e nem sei se era de medo, mas saí correndo dali. Cheguei em casa e chamei minha avó, que estava sentada na sala. Disse a ela que alguém havia jogado um corpo no chiqueiro e que precisávamos chamar a polícia. Mas minha avó não respondeu,
apenas continuou ali parada. Insisti que era perigoso continuarmos ali, mas ela não disse uma só palavra. Fiz o que pude para chamar a polícia, e enquanto fazia isso, quase entrando em estado de choque, vi um homem de chapéu pela janela. Ele caminhava na mesma direção que usei para voltar. Na minha cabeça, era ele quem tinha jogado aquele corpo lá. Então peguei uma velha espingarda. Era do meu avô e nem tinha certeza se ela funcionava, mas a segurei com força e saí. Gritei que já havia chamado a polícia e que ele seria preso. O homem continuava caminhando tranquilamente e disse à minha avó que não saísse, que ficasse dentro de casa enquanto eu cuidava daquilo. Corri até ele sem tirar os olhos de suas costas, pois não queria que escapasse. Logo o alcancei e ele ainda estava de costas quando coloquei a mão em seu ombro. Ele não se virou e lembro claramente desse momento, porque quando finalmente se virou, vi seu rosto. Não era um homem, era uma pessoa, mas tinha o rosto de um porco. O medo me fez apontar e atirar sem pensar muito. A arma funcionava, mas apesar dos disparos, as balas nem sequer pareciam tocá-lo. Era como se aquilo fosse uma miragem. Aquela coisa começou a rir de mim, e em meu desespero corri para dentro de casa para contar o que havia acontecido. Mas quando cheguei à sala, percebi que minha avó não estava mais lá. Pensei que ela tivesse se assustado com os tiros e corrido para o quarto. Revirei toda a casa, mas não consegui encontrá-la. Eu estava desesperado e queria sair para procurá-la, embora o medo daquela coisa que tinha visto me paralisasse. Estava prestes a sair quando ouvi uma viatura. Comecei a falar desesperadamente, dizendo que não encontrava minha avó e que havia algo lá fora. Acho que nem consegui me explicar direito, pois mudava de assunto muito rápido. Os policiais me disseram que eu precisava me acalmar primeiro e que o mais importante era o fato de eu ter mencionado restos humanos, então queriam vê-los. Um deles ficou comigo tentando fazer com que eu prestasse depoimento, mas eu estava tão assustado que acho que foi impossível. Eles me tiraram de lá e, enquanto me interrogavam, eu continuava perguntando pela minha avó, mas ninguém me dizia nada. Naquele mesmo dia, me informaram que os restos no chiqueiro pertenciam a uma idosa. Depois confirmaram que de fato tratava-se da minha avó. Tentei explicar que isso era impossível, que eu havia convivido com ela durante dias, mas eles insistiram que eu devia estar confuso. Disseram que minha avó estava morta há vários dias, que aparentemente ela havia escorregado, morrendo com o impacto da queda, e que talvez os porcos tivessem comido parte do corpo. Me trataram como louco, mas ainda assim tentei fazê-los entender que aquilo não podia ser verdade. Acho que piorei a situação quando falei sobre o homem com cabeça de porco. Os mais profissionais que não riram de mim pensaram que talvez por causa do impacto de ver os restos, tivesse imaginado coisas ou até sonhado. Mas eu sei que não foi isso. Nunca mais voltei àquele lugar e vivo atrás de uma explicação para toda essa loucura em que me meti. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso foi no ano passado, em meados de janeiro. Eu moro em uma casa relativamente pequena numa cidadezinha cercada por mato e sem muita coisa para fazer. Eu só tive meio expediente no trabalho naquele dia, então naquela noite eu estava livre para relaxar em casa. Por volta das 7 da noite recebi uma ligação inesperada de um amigo. Ele disse que estava com problemas no carro e perguntou se eu podia dar uma força e levá-lo para casa. Não me importei nem um pouco e disse que ia para lá na hora. Não era a primeira vez que isso acontecia, então já estávamos acostumados com esse tipo de coisa. Peguei minha blusa no armário, peguei as chaves e abri a porta da frente para sair.
Assim que abri a porta, meu corpo inteiro deu um salto. Tinha um cara parado bem na minha frente, tipo a um pé de distância da porta. Ele usava um casaco pesado e um lenço preto cobrindo a parte inferior do rosto. O homem não se mexeu nem um pouco, como se não tivesse ficado assustado igual eu. Por um segundo fiquei apenas envergonhado por ter me assustado assim, mas imediatamente fiquei curioso sobre por que ele estava ali. Antes que eu pudesse perguntar, ele se desculpou e disse que estava prestes a bater na porta. Eu disse que tudo bem e perguntei o que ele precisava. O homem demorou um pouco e então perguntou se eu era o David ou o Darlan, algo assim. Porém, quem quer que fosse, não era eu. Eu disse que não e o homem apenas disse, "Tá bom", e começou a descer a ladeira. Fechei e tranquei a porta atrás de mim, garantindo que ele descesse toda a entrada da garagem e se afastasse da minha casa antes de eu entrar no carro. Pensei praticamente naquela situação estranha durante todo o trajeto até o trabalho do meu amigo. Minha casa fica num bairro isolado, então não é comum alguém aleatoriamente aparecer na porta dos outros, porque as casas ficam bem no meio do mato, com entradas longas. Se ele fosse só alguém procurando outra pessoa, acho que isso talvez explicava tudo. Peguei meu amigo, a gente comeu uma pizza e depois o deixei na casa dele. Já eram quase 10 da noite nesse ponto e estava chovendo um pouco, mas fora isso o tempo estava bem calmo. Quando cheguei em casa, estacionei na garagem e caminhei até a porta da frente, entrando em casa. Tirei um momento para descansar minhas costas e me joguei no sofá, ligando a TV. Não fiquei de olho no relógio depois disso porque eu não ia trabalhar no dia seguinte, então não tinha motivo para isso. Se eu tivesse que chutar, diria que fiquei no sofá por umas 2 horas assistindo Vingadores antes de sentir sono. Me levantei, espreguicei, desliguei a TV e comecei a andar em direção ao meu quarto. Porém, quando passei pela porta da frente, me lembrei de repente daquele cara que estava ali mais cedo. Eu tinha praticamente esquecido disso até agora, mas agora que estava pensando nisso, fui até a porta e olhei pelo vidro só para tranquilizar minha mente. Estava de noite, chovendo e tudo parecia calmo. No entanto, depois de um segundo, notei algo passando pela entrada. Não estava muito claro, então abri a porta para ter uma visão melhor. Havia pegadas grossas na lama vindas lá da rua. Elas subiam pela garagem, iam até perto do meu carro e depois se dirigiam para o quintal, onde as árvores bloqueavam minha visão. Imediatamente me senti muito estranho e fechei a porta. Se fosse o mesmo cara de antes voltando, então algo estava muito errado. Continuei olhando pelas janelas enquanto tentava pensar no que fazer em seguida. Pensar de novo em como foi estranha aquela interação com o cara mais cedo só tornava tudo pior. No momento fiquei preocupado o suficiente para ligar para o meu amigo. Liguei e fiquei perto da janela enquanto explicava a situação. Enquanto eu falava, comecei a ouvir algo sutil, mas cada vez que eu pausava e prestava atenção, não ouvia mais nada. Meu amigo provavelmente achava que eu estava maluco, mas cerca de 1 minuto depois houve uma pancada violenta na parte de trás da casa. Quase deixei o celular cair de tanto que eu me assustei. Corri até o corredor e ouvi outra pancada alta enquanto olhava. Tinha alguém do lado de fora da porta dos fundos. Com os reflexos da luz de dentro contrastando com a escuridão lá fora, eu não conseguia ver nada além de um leve movimento atrás da porta de metal com vidros finos. De repente, outra pancada forte atingiu a porta. Definitivamente a pessoa tinha algum tipo de arma ou ferramenta para arrombar. Meu amigo me disse para encontrar um lugar seguro para me esconder ou tentar fugir. Decidi pegar minhas chaves e correr para o carro. Mesmo sabendo que o homem estava atrás da casa, foi apavorante sair correndo no aberto. Podia haver mais de uma pessoa, ou até alguém me esperando perto do carro. Felizmente não havia, e eu consegui escapar. Foi uma sorte danada eu ter saído, porque quando o cunhado do meu amigo, que é policial, chegou,
A porta dos fundos já tinha sido arrombada e havia pegadas de lama por toda a casa. Porém, não havia ninguém lá dentro. Tudo o que eu pude dar para os policiais foi a descrição do cara que apareceu na minha porta. E nem tinha nenhuma prova de que era a mesma pessoa. Então, mesmo que o encontrassem, não adiantaria muito, mas eles nunca encontraram. Sendo ele ou não, acho que tive sorte de ter cruzado com ele quando estava saindo de casa, pois se não tivesse, não teria olhado pela porta antes de ir dormir. Se eu já estivesse dormindo, talvez ele teria sido mais sutil ao invadir. Não sei, mas o mais perturbador é que tudo isso aconteceu em um dia comum. Duas vezes na vida eu usei uma tábua Ouija. A primeira vez não pareceu funcionar muito bem, pois a tábua era meio duvidosa e havia uma pessoa no grupo que eu tinha quase certeza que estava movendo o copo só para dar um show. Não consegui provar, mas tinha minhas suspeitas. As respostas para as perguntas eram vagas e nem todas faziam sentido. A única coisa que talvez pudesse provar que era real foi que durante as semanas depois da sessão, nosso gato da época simplesmente sentava do lado de fora da porta e ficava encarando diretamente o local onde tínhamos feito a sessão. Todos nós achamos aquilo meio estranho, já que ele nunca tinha feito isso antes, mas eventualmente ele parou e a gente esqueceu do assunto e seguiu a vida. Talvez a gente tenha conseguido fazer uma conexão e nossa preparação estava errada ou as coisas usadas estavam incorretas. De qualquer forma, continuei em grande parte não convencido de que tínhamos realmente entrado em contato com espíritos. A segunda vez, no entanto, foi completamente diferente. Alguns anos depois me mudei para o outro lado do país para cursar Direito. Um dia eu e alguns amigos da faculdade começamos a conversar sobre o Ouija e decidimos tentar numa noite. Um dos meus amigos pesquisou como fazer do jeito certo. Nenhum dos outros além de mim tinha tentado a Ouija antes, então estávamos indo meio no escuro. Mas meu amigo preparou uma tábua adequada e até usou um bastão de sálvia para purificar o ambiente de energias negativas. Depois disso, nós quatro nos sentamos e começamos. Vou mencionar aqui que eu ainda era muito cético, então entrei com a mentalidade de observar cuidadosamente os outros para ver se alguém estava manipulando o copo. Porém, durante toda a sessão, o movimento foi tão fluido e preciso que todas as minhas dúvidas evaporaram rapidamente. Cara, eu fiquei genuinamente impressionado com o fato de que havia uma entidade sobrenatural interagindo conosco durante toda a sessão. Mas essa não foi a única razão que me fez começar a acreditar. A conversa que tivemos com o espírito foi tão clara e ao mesmo tempo tão bizarra que lembro dela até hoje. Uma coisa que meu amigo disse, e que foi fundamental para a experiência, foi a cortesia. Então começamos basicamente perguntando se havia algum espírito disponível para conversar conosco. E quando recebemos um sim, nos apresentamos e perguntamos se não se importava de conversar por um tempo. Recebemos outro sim. Pedimos desculpas por invadir o espaço e deixamos claro que o espírito não precisava responder nenhuma pergunta que não quisesse. E então começamos de verdade. Não vou dar a transcrição completa, mas aqui estão os pontos principais. Aparentemente estávamos conversando com o espírito de um militar morto em 84. Ele dizia gostar bastante do pós-vida, ou do que quer que fosse aquele lugar onde ele estava. Ele deixou bem claro para nós que a morte não era o fim e que não havia nada a temer no além. Ele disse que os conceitos de céu e inferno não eram verdadeiros e também afirmou que a reencarnação era possível. Lembro de ter perguntado se era no estilo budista, ao que recebemos uma resposta de sim e não. Interpretei isso como um mais ou menos. Depois disso, decidimos entre nós encerrar, já com a mente explodida pelo que tínhamos acabado de vivenciar.
Agradecemos ao Espírito e nos despedimos como nos recomendaram. Também esperamos que ele se despedisse de nós, e foi isso. Saí daquela sala com uma estranha sensação de perplexidade, mas também de enorme alívio. Se o que o Espírito disse era verdade, então a morte era quase algo a se esperar com certa paz. Sei que foi uma experiência real, mas as chances dele ter mentido são enormes. Bom, até então eu me considerava um ateu convicto, mas essa única noite abalou tudo dentro de mim. Sempre carregarei essa memória como prova do contrário. Se alguém tiver perguntas sobre a minha experiência, fiquem à vontade para perguntar nos comentários. Terei o maior prazer em responder. Obrigado por me ouvirem e um abraço de Pelotas.